Fala, Crypto Trader, já começando aqui de olho no Ethereum, no topo histórico desse movimento. A nossa tendência no 4 horas está extremamente saudável nesse momento, e o mais importante seria a tendência do tempo gráfico de um dia. Então, enquanto você está no topo histórico, se você tem a tendência do tempo gráfico diário a seu favor, está tudo muito saudável, não tem com o que se preocupar. Temos aqui nossos fundos ascendentes sendo formados, não temos o nosso último fundo ascendente foi em 3.345, enquanto 3.345 segurar junto com as médias móveis de 12 e 26 períodos, fica extremamente saudável esse movimento. Próxima resistência, $4.000 psicológicos, depois $4.500 psicológicos, depois $5.000 psicológicos. Quando você está no topo histórico, você não tem resistências ao longo do caminho, porque o preço nunca esteve lá. Então é como se você estivesse andando dentro do espaço. Você com muito menos poder de compra, você tem um movimento muito maior de alta. A gente vê aqui até que o volume de compra é descendente e o preço consegue andar com uma variação percentual muito com uma certa velocidade, porque você não tem mais resistência, você não tem a força vendedora. Quem está querendo shortar esse movimento não tem um ponto para ancorar o seu stop loss, então o preço pode andar com uma facilidade muito maior. Já a Litecoin, um pouco atrás do Ethereum, mas rompendo para cima agora no diário, próxima resistência 374, que é o topo do movimento, e tem um gráfico muito interessante que é LTC ETH. Então é para a gente saber se o fluxo financeiro está mais em Litecoin ou mais em Ethereum. Então nesse momento estamos mais em Ethereum. A gente formou um fundo e estamos tentando formar um fundo ascendente agora para ter um rompimento e inverter para um pivô de alta. Esse padrão aqui é o que a gente chama de butterfly, que é quando a gente é o padrão de uma borboleta, quando você encosta, chamam de morcego, borboleta, enfim, tem vários nomes. Mas é um padrão de reversão, é um padrão de continuação de alta, então a gente pode esperar que o capital eventualmente migre do Ethereum para Litecoin, porque a Ethereum já está no topo histórico, já andou bastante, daqui a pouco as pessoas vão começar a realizar lucro em cima de Ethereum, e aí vão querer migrar esse lucro para algum lugar, para posicionar em uma outra moeda. A moeda mais propícia para esse lucro ser encaminhado seria a Litecoin, devido a esse padrão, no padrão ETH, e também a Litecoin muito saudável no padrão do Bitcoin e no padrão do dólar. Então por isso que é muito importante você analisar as moedas em vários padrões, né? Analisa ela contra dólar, analisa ela contra Bitcoin e analisa ela contra outras moedas, para você saber qual é a maior probabilidade de fluxo financeiro ser migrado. Nesse caso, eu acredito que o fluxo financeiro seja migrado do Ethereum para o Litecoin, fazendo com que o Litecoin continue o rompimento do topo histórico, e aí o Litecoin que entra no topo histórico, né? Ele vai ser um entrante novo no topo histórico e vai ter muito espaço para correr, sendo que o Ethereum já correu bastante, e aí o pessoal começa já a realizar lucro, vendo que o movimento já está extremamente esticado. Então eu acredito numa migração de capital para Litecoin. Estou no meu swingzão posicionado, não pretendo vender tão cedo, vou segurar pelo menos aí até os 500 para ver o que acontece, mas aí a gente vai analisando no dia a dia e ver qual é a melhor possibilidade. Então Litecoin muito saudável também, fundo ascendente no tempo gráfico diário formado em 333, nosso ponto triplo de apoio, e continuação para cima é a maior probabilidade. Já temos Dogecoin um pouco mais fraca do que o normal, né? O famoso evento Sell the News, todo mundo, Sell the News é você vender dentro de uma notícia. Todo mundo tinha notícia que o Elon Musk ia falar no SNL lá e tudo mais, e que ia ter, e que ia acontecer, e que ia explodir, mas como todo mundo já sabia, ele já fala bastante sobre a Dogecoin. Aconteceu que, tá, ok, falou e nada mudou, e agora vamos vender para realizar um pouco de lucro, e o mercado ter que corrigir em tempos gráficos maiores. Olha como é que está o semanal, esse candle é muito feio, o martelo invertido. E isso provavelmente inicia uma correção em algum tempo gráfico maior para a gente ver o que acontece. E o primeiro sentimento de mercado que iniciou, que indicou essa correção foi depois de um grande movimento de alta, né? A gente teve aqui nosso grande movimento de alta. A primeira vez que uma hora entrou em sobrevenda, que foi nesse ponto aqui, a gente não teve um repique de continuação de preço em si, um repique e um rompimento direto para baixo, e já entramos em sobrevenda de novo sem outro repique de sucesso. Então, quando você vê que a força compradora já não está utilizando aquela estratégia que é muito funcional em ativos que estão em extremo movimento de alta, você já tem uma diferença no sentimento do mercado, e você já começa a imaginar que a força compradora já não está tão assídua assim com Dogecoin. E aí o que você pode esperar?
Eu aguardaria pelo menos o 4 horas em sobrevenda. Se o 4 horas entrarem em sobrevenda na casa dos 25, 20, começa a ficar muito interessante para buscar um repique e lucrar em cima dessa operação. E se a gente tiver que realmente corrigir no mensal em Dogecoin, a maior probabilidade de formação de fundo ascendente no tempo gráfico mensal é quando o diário entra em sobrevenda. Então, se o diário cair e entrar em sobrevenda, vai ser a maior probabilidade de formação de fundo ascendente no tempo gráfico mensal. Então, isso que eu estou de olho nesse momento em Doge e no mundo cripto. Tudo muito saudável, né? Temos algumas moedas com rompimentos saudáveis. E Litecoin, assim, resumindo, provavelmente Litecoin vai ter uma continuação do topo histórico. Ethereum eventualmente vai encontrar um topo do movimento em breve. Em breve, pode ser uma semana ou 2 semanas, tá? Em breve é que a gente tem que ver um clímax no volume, o maior volume de negociação depois de um grande movimento de alta. E geralmente indica, quando o RSI está em sobrevenda, também indica um clímax no volume. E aí a gente começa uma correção. E aí vai ser nessa correção que o capital vai começar a migrar para Litecoin e outras moedas. ADA tendo continuação de alta também nesse movimento. No semanal rompemos para cima, topo histórico está muito parecido com o Ethereum. E aí a gente pode ver a temporada que Ethereum com certeza, nesse tempo, né, o Ethereum com certeza teve maior valorização do que ADA, agora o capital está voltando para ADA, então as pessoas estão saindo de Ethereum para ADA também. Isso é normal, as pessoas realizam lucros em movimentos de alta e jogam em moedas que ainda não tiveram um grande movimento. Então, por isso que você tem que tomar muito cuidado em entrar em moedas que já explodiram, moedas que já subiram muito. Elas são as moedas menos prováveis de você conseguir multiplicar o seu capital. Para você multiplicar o seu capital, melhor é você entrar em moedas que têm bons projetos, que ainda não tiveram movimentos de alta e que eventualmente vão receber um fluxo financeiro. Essa é a maior probabilidade de você conseguir multiplicar o seu capital e é dessa forma que você consegue examinar. Então, a ADA correu bastante para baixo e agora estamos buscando por um fundo ascendente contra o fundo anterior nesse movimento para ter um repique. E aí qualquer repique aqui a gente vê uma valorização de ADA de pelo menos 60% a 70% a mais do que o Ethereum. Isso começa a ficar muito vantajoso e aí o capital começa a migrar. Então, muito saudável. Ethereum Classic também, um grande rompimento. Isso tudo devido à atualização do Ethereum, tivemos um grande movimento e agora inside bars no tempo gráfico diário, uma barra dentro da outra, a gente tem um corpo de uma barra. Quando você gera uma barra muito grande, um espaçamento entre o fundo e o topo muito grande, você gera um suporte, uma resistência e aí o trade começa a ficar dentro dele, né? E aí você vai criando uma barra, você cria outra dentro da outra, e aí você vai afunilando. Para onde ela romper tem a maior probabilidade de continuação de preço. Se romper para baixo, tem a maior probabilidade de ter uma continuação para baixo no movimento. Então, isso que temos que ficar de olho. Ethereum Classic extremamente saudável também nesse movimento. Correção lateralizada, o volume tende a diminuir enquanto a gente vai apertando. Tempos gráficos menores é padrão de equilíbrio. Quando você vê um inside bars no tempo gráfico maior, você olha nos menores, geralmente é um padrão de equilíbrio. Temos o 4 horas aqui. 4 horas não, provavelmente no 6 horas tem um padrão de equilíbrio mais saudável. Então temos, inside bars mesmo. Temos um pequeno padrão de equilíbrio aqui, mas a maior probabilidade é o inside bars. Então aqui, se eu fosse chutar para um lado de rompimento, eu chutaria para cima em ETC. Então é isso, galera. Bom domingo a todos. É só um review do mercado aí do mundo cripto. E enquanto tudo isso acontece, Bitcoin lateralizado no tempo gráfico semanal, né? A gente tem um semanal com um topo. Provavelmente vamos ver um topo descendente nesse movimento. Temos que ficar de olho no tempo gráfico diário. Enquanto segurar 53 fica tudo muito saudável. Se perder 53 aí a gente já começa a olhar para um possível padrão de equilíbrio. Enquanto isso, a dominância do Bitcoin segue caindo. E eu acredito em um repique na dominância do Bitcoin em 2 cenários. Ou o Bitcoin rompe o topo histórico e chama a atenção de todo mundo e o pessoal pensa, opa, vamos voltar para o Bitcoin, e aí a dominância tem um repique. Ou então o mundo cripto como um todo corrige no mensal e aí o pessoal fala, opa, altcoins caem mais do que o Bitcoin, vamos migrar para Bitcoin para ficar um pouco mais seguro nessa queda. Então, eventualmente vamos ter um repique, RSI em 18 e é isso, galera. Bom domingo a todos e feliz Dia das Mães para todos também.